boa noite. Hoje nós vamos falar acerca do carnaval e para isso eu trouxe um texto para ler com vocês da revista Reformador, né? Uma publicação de 1987, psicografada pelo Chico Xavier através do Espírito de Emmanuel. E ele nos diz assim, sobre o carnaval: nenhum espírito equilibrado em face do bom senso pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas de carnaval. É lamentável que na época atual, quando os conhecimentos espirituais novos felicitam a mentalidade humana, fornecendo-lhe a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, descerrando-lhe as belezas e os objetivos sagrados da vida, se verifiquem ainda excessos dessa natureza entre as sociedades que se consideram com o título de civilização, enquanto os trabalhos e as dores abençoadas, geralmente incompreendidos pelos homens, lhe burilam o caráter e os sentimentos, proporcionando-lhe os benefícios do progresso espiritual. A licenciosidade desses dias prejudiciais opera nas almas indecisas e necessitadas do amparo moral dos outros espíritos mais esclarecidos. O reviver de animalidades que só os longos aprendizados fazem desaparecer. Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças da treva nos corações. E às vezes, toda uma existência não basta para realizar os reparos necessários dos danos causados em uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Enquanto há miseráveis que estendem as mãos, cheios de necessidade e de fome, sobram as fartas contribuições para que os salões se enfeitem e se intensifiquem o esquecimento de obrigações sagradas e lições aprendidas. Ação altamente meritória seria a de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão, de um carinho. Ao lado dos mascarados da pseudo-alegria passam os cegos, as crianças abandonadas, as mães aflitas e sofredoras. Por que protelar essa ação necessária das forças conjuntas dos que se preocupam com os problemas nobres da vida, a fim de que se transforme o supérfluo na migalha abençoada, de pão e de carinho, que será a esperança dos que choram e sofrem? Que nossos irmãos espíritas compreendam semelhantes objetivos de nossa despretensiosa opinião, colaborando conosco dentro das suas possibilidades, para que possamos reconstruir, reedificar os costumes para o bem de todas as almas. É incontestável que a sociedade pode, com seu livre-arbítrio, exibir superficialidades e luxos. Mas enquanto houver um mendigo abandonado e uma criança faminta, ela só poderá fornecer com isso um eloquente atestado de sua miséria moral. Bom, feita a leitura, irmãos, nós vamos voltar aí um pouquinho
no tempo, não é uma leitura tão linda que toca mesmo o coração da gente, né? Bom, vamos voltar aí um pouquinho no tempo para a gente entender, afinal de contas, o que é essa festa para a qual nós ainda batemos palma, né? Do que é que nós estamos participando, né? Então, eu queria fazer rapidamente um comentário, vamos dizer que histórico acerca do carnaval, né? O carnaval, ele nasceu das Saturnais, o que eram, né? Essas Saturnais, era uma semana de festa, né? Era uma festa que durava uma semana. E essa festa começava, né, ocorria durante o solstício de inverno, né? Que é isso? Era a noite mais longa do ano, né? E era um dia de homenagem ao deus Saturno, porque nós estamos falando aí num passado onde toda a cultura era politeísta, né? Eles adoravam vários deuses, né? Então era uma festa oferecida ao deus Saturno, né? Essa festa, assim como a festa de homenagem ao deus Baco, que era o deus do vinho, da festa e tudo mais, né, que também está aí correlacionada ao carnaval, elas eram festas, né, num termo atual, eram festas de orgia, né, no sentido erótico sexual. Bom, eram festas de muita fartura, de muito excesso, de muita ostentação, né? Desde a comida, onde se comia mais do que se podia, né? Eram mesas fartas, era muita bebida, muito vinho e muita promiscuidade, né? Onde ali os participantes da festa, né, praticavam sexo uns com os outros. Dessa forma, meio que surge o carnaval, né? Porque a partir daí a gente vai ter relatos dele em Roma, quando o imperador também, numa festa semelhante a essa, né, ainda em Roma, era um dia que ele oferecia pão, né, aos mais humildes, né, vamos dizer assim. E aí, com a vinda, né, do cristianismo, da Igreja Católica, que ocorre esse dia que eu falei para vocês, que ocorre o solstício de inverno, era o dia 25 de dezembro, né? E pelo teor e pela natureza dessas festas moralmente não agradar a Igreja Católica, o que eles fizeram? Eles determinaram que essa data, 25 de dezembro, era na verdade o Natal. E dessa forma eles suprimiram essa festa chamada Saturnais, que também era conhecida como Festa dos Escravos, colocando nessa data o Natal, né, o que a gente conhece como Natal, como o nascimento de Jesus, que na verdade é uma data estipulada, né, já que a gente não sabe precisar exatamente, foi uma data escolhida pela Igreja Católica e essa é uma das razões pela qual foi escolhida essa data, né, e todas as demais festas católicas surgiram a partir daí, né. Posto isso, o carnaval se torna uma coisa mais inocente, entre aspas, né? Vamos dizer assim, né? Uma festa mais inocente. Como a gente pode aí citar o Carnaval de Veneza, né? Com as suas máscaras, com a sua beleza e tal. Dessa maneira, ele se espalhou pela Europa, pelo mundo, né? Em Portugal, inclusive, quando a gente menciona
essa questão do primitivismo ligado, né? Vou fazer um comentário só para ilustrar para vocês como é realmente em algumas culturas, em algumas épocas, houve realmente uma animalidade, né, em tudo, né? Em Portugal, nessa época que historicamente falando, né, que eu tô contando para vocês, eles colocavam dejetos humanos, né, em sacos para tirar na multidão, né? Bom, a gente sabe que, né, nós fomos colonizados pelos portugueses e dessa forma tivemos aí o contato com tudo isso, né? Com a chegada dos escravos da África, eles agregaram aí nessa festa os seus batuques, os seus atabaques e tudo mais, né? Vieram os carnavais dos desfiles, dos concursos à fantasia, dos bailes fechados, e durante algum tempo foi uma festa de dança e de expressões de arte. Só que pouco a pouco foi tudo meio que se desvirtuando, né? Chegando ao que nós conhecemos hoje como carnaval, né? De certa forma, nós retornamos, né, ao primitivismo de Roma e do início das festas, das saturnais e das bacanais, trazendo com esse comportamento a deterioração da criatura humana, né? Porque veja bem, a gente pensa que vai lá pular, né? O que antes eram 3 dias, hoje a gente já tá falando de 5 dias de carnaval, né? A gente vai lá pular, vai lá brincar, vai cometer um excesso aqui, outro excesso ali, seja uma bebedeira, uma experimentação de algum narcótico, alguma coisa, um relacionamento, uma traição, e a gente acha que tudo isso vai ficar lá. Só que vamos raciocinar, a deterioração de nós como indivíduos, moralmente falando, ela ocorre gradativamente. Por quê? Porque essas impressões, essas sensações dessa data, desse dia e desses possíveis excessos, né, que nós venhamos a cometer aí, eles ficam conosco pós o carnaval, né? Então eu posso nesse período estar criando uma dependência por álcool, por drogas, né? Eu posso nesse período ter uma gravidez indesejada, né? Eu posso nesse período, durante essa insânia, né, esse momento de insensatez, como disse o Emmanuel, cometer um crime, né, pelo qual eu vou continuar a pagar caso pego, né, após ainda o carnaval, né. No livro Nas Fronteiras da Loucura, do Divaldo Pereira Franco, através do espírito do Manuel Filomeno de Miranda, ele fala acerca do carnaval e conta histórias, né, desse período do ano em que ocorre como e o que ocorre do ponto de vista da espiritualidade. E aí ele nos conta histórias, né, a respeito disso, e fala para nós da psicosfera dessa data, né? O que é isso, gente? Essa chamada psicosfera a gente pode entender da seguinte maneira: é o clima, né, que se forma durante esse período, né? Por exemplo, quem de vocês se sente mais bonzinho, né? Mais solidário, mais acessível, né? Mais bondoso mesmo durante a época de Natal? Todos, né? Todos nós temos esse sentimento, né?
em função de ter sido estipulado para essa data, o aniversário de Jesus, e de todos nós, né, pararmos um pouco para refletir acerca da vida dele, de tudo que ele passou para nos ensinar, do que ele viveu, né, de tudo que ele vivenciou, de tudo que ele exemplificou e que culminou na crucificação dele, em nome desse amor maior, né? Nós meio que entramos nessa sintonia com a espiritualidade superior, muito embora a gente tenha também um tipo diferente de devaneio, né, durante essa época, que é o do consumismo, né? A gente comete excessos, né, de várias naturezas ainda, mesmo na época de Natal. Ainda assim, esse consumismo, ele esse sentimento de bondade e essa solidariedade crescente sobrepõe, né, apesar de tudo, sobrepõe esse consumismo, né? Isso é a psicosfera, isso é o clima daquele momento, né? Significa dizer que a grande maioria de nós encarnados, né, estamos sintonizados a Jesus, né? Estamos com o pensamento voltado para a bondade, para essa abnegação e tudo mais, né? A gente tem um comportamento mais altruísta durante esse período, né? É uma influência, sim, cultural e da data e tudo mais, mas é também uma influência da psicosfera. É a grande massa, a grande maioria de nós encarnados vibrando nessa mesma sintonia de amor, de estar pensando em Jesus e tudo mais. O mesmo se dá no carnaval, porém é o inverso. Por quê? Porque a grande maioria de nós encarnados também, por índole, claro, né? Cada um tem a sua e as suas crenças, os seus defeitos a serem melhorados, as suas tendências perniciosas, né? As suas más tendências. Mas também se dá devido à psicosfera. Por quê? Porque as falanges de espírito inferiores, eles se reúnem com o propósito de vivenciar o prazer proporcionado pelo carnaval, né? Seja o prazer da carne propriamente dita, do sexo e tudo mais, seja o prazer da carne através da bebida ou de qualquer outro tipo de droga, seja o prazer da euforia propriamente dita das festas, né? Então, no intuito de reviver isso, eles se aproximam de nós encarnados, que por nossa vez, na grande maioria, também estamos com a mesma intenção, né? De sair, de vivenciar esse prazer dessa festa, né? Com esses intuitos, vamos dizer assim, um tanto quanto obscuros, né? Primitivos, né? E aí, gente, o que ocorre? É justamente assim que se forma essa psicosfera. Nesse livro, o Divaldo conta a história de uma jovem, né, que muito embora não estivesse participando das festividades do carnaval e tudo mais, ela estava em deslocamento porque ela estava nessa data e nesse momento de festa, indo, se não me falha a memória, em socorro de uma parente do outro lado da cidade, que é a cidade do Rio de Janeiro. E essa moça, a pessoa que ela estava indo visitar, acho que estava doente, uma coisa assim. Bom, vocês procurem ler esse livro, que é uma leitura bem bacana para
para essa data, né? E aí essa moça tinha que fazer um caminho, ia descer lá na Central do Brasil, já era um horário, né, mais adiantado e tal. E ela sozinha lá nessa estação, ela se depara com um grupo de jovens adolescentes, me parece que estavam também sob efeito de álcool, de drogas, e esse grupo de adolescentes parte, né, para cima dela, na direção dela, no intuito de estuprá-la, certo? E essa moça, muito assustada, com muito medo, ela se encolhe, né, de medo, se contrai e ora fervorosamente naquele momento, pedindo a Deus que a ajudasse, né? E clama ali por socorro com todo o coração. Havia nela o merecimento, ela não estava envolvida, né, em nada, ela realmente tinha uma boa intenção, estava saindo dali para prestar socorro, karmicamente falando, não havia comprometimento. E a equipe espiritual, liderada pelo Dr. Bezerra de Menezes, que é a história cujo livro conta desse trabalho feito pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes durante esse período, capta a prece dela, né? Ouve a prece dela e pessoalmente se desloca o Dr. Bezerra em auxílio à moça, né? E tentando ali demover ali as intenções dos rapazes e tal, vendo que não havia resultado e que ele não estava conseguindo, ele acha como solução sair, né, se deslocar dali para fora da estação e tentar influenciar o motorista da viatura policial, né, o policial que estava na direção ali da viatura, a remover essa viatura do local que estava e fazendo com que ele estacionasse um pouco mais adiante, um pouco mais à frente, de forma, né, o intuito dele era que as luzes da viatura se colocassem para onde seria vista por esses rapazes, né, que ele estacionasse o carro de uma maneira que essas pessoas iriam visualizar ali da onde estavam, né, atentando contra a moça. E assim ele o fez. Deu resultado, o policial cedeu à influência magnética dele e pôs o carro adiante, assustando os rapazes. Nisso houve tempo hábil para que ele descesse dessa viatura e fosse fazer a ronda dele, né, que era feita dentro do salão principal ali da estação. E assim ele fez. Dessa forma, ele salvou a moça, foi lá, prestou socorro, se ofereceu para levá-la para a delegacia para que ela prestasse queixa e tudo mais. Não chegaram a consumar as más intenções deles, né, do grupo, que era de estuprar a moça, né? Não chegaram, ela foi salva, deu andamento aí no trânsito dela, que era ir aí em socorro dessa tia e tudo mais. Então, é esse tipo de trabalho que a espiritualidade faz, né? A gente fala sempre muito, quando fala do carnaval, é igual diz aquele ditado, né? Sexo, drogas e rock and roll, né? Que a gente ouve muito falar disso, né? Quando a gente fala do carnaval, são as primeiras palavras que vêm à cabeça da gente, são essas, né? Então, o sexo, a bebida, o consumo de drogas. Mas, na verdade, há relatos também de um outro tipo de problema causado pela euforia, pelo quase transe que as pessoas chegam através do ritmo, da batida e daquela euforia toda. Começam ali a dançar, pular, assim, vertiginosamente.
sendo que passaram o resto do ano em pleno sedentarismo, né? Então, o corpo físico, o coração, o pulmão, todo o sistema cardiorrespiratório não tem preparo físico para estar vivenciando aquele nível de exercício, vamos dizer assim, né? Por que não dizer exercício, né? E acabam sofrendo uma parada cardíaca. Essas equipes auxiliam nessa transição, né? Nesse desprender do corpo, porque eles nos dizem que, inclusive, desencarnar nessa época é muito complicado, devido a essa psicosfera, a essa densidade, né? Então, o Divaldo, em entrevista sobre esse tema, ele foi questionado, né? Foi perguntado a ele sobre o até quando nós vamos ainda viver a festa do carnaval dessa forma, né? E ele disse que perguntou em uma certa ocasião aos benfeitores espirituais até quando será assim, né? No que esses lhe disseram que nós caminhamos para o ápice, né? Para o auge da história onde se dá o fim. Por quê, gente? Porque eles dizem que ainda que agrade a grande maioria esse primitivismo, vamos dizer assim, nós já estamos saturados disso, né? Nós já estamos cansados disso, né? E aí, nesse dado momento, nós vamos retroceder ao carnaval mais ingênuo, né? De outrora, né? Olha, vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que mora lá, numa avenida lá principal, lá naquela avenida lá da Barra Ondina, lá em Salvador, por onde passam os trios elétricos. Aquele lugar, gente, que não foi feito para comportar essa quantidade de gente, recebe mais de 2 milhões de pessoas sem ter capacidade para comportar essa gente toda, né? Essas pessoas, muitas das vezes, ou pela embriaguez, ou pela, né, alteração aí por outra substância, ou mesmo por a demanda de pessoas ser maior em relação à estrutura da cidade, né? Fazem ali as suas necessidades fisiológicas na rua, na porta das outras pessoas que moram, que vivem ali o ano inteiro naquela comunidade. Essas pessoas, na euforia da carne, praticam ali as suas relações, né, sexuais na porta dessa criatura que mora lá o ano inteiro, né? A cidade fica inteira coberta com um cheiro fétido de latrina, porque se torna uma latrina a céu aberto, né? O barulho, não é todo mundo que emenda carnaval, né? A gente sabe que muita gente trabalha mesmo em feriado prolongado. Como faz essa pessoa, esse morador desses locais, para levar a vida dele de uma forma normal durante esse período? Ele tem que atravessar o trio elétrico para ir para o serviço dele, para trabalhar, né? Ele não dorme porque o barulho vira à noite, amanhece o dia sem um intervalo, né? O que antes eram 3 dias de festa, hoje a gente está falando já de 5 dias de festa, né? Então, não é que seja a festa, né? Essa chamada festa da carne, essa chamada festa da carne nada vale, né? Que foi uma expressão latina dada, né? Daí o carnaval, né?
somos nós, né? São as nossas intenções e as nossas imperfeições. Então, não é porque eu sou espírita que eu não posso pular o carnaval, certo? Até porque o espiritismo, vamos colocar dessa forma, é a religião do livre-arbítrio. Então, tudo eu posso, só que eu tenho que analisar o que me convém fazer, o que é bom para mim fazer, certo? Não é a festa em si, o carnaval é uma festa como o Réveillon, como a festa junina, como qualquer outra festa. Só que o que se tornou somado a essa movimentação do plano espiritual inferior, né, somada a essa cultura da origem da festa, das saturnais e das bacanais, trouxeram para nós o que é hoje o carnaval, principalmente quando a gente fala das grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e tal, né? É a postura é a nossa postura, né? Então, veja, a gente pode pular o carnaval? Pode pular o carnaval, mas vamos ter, assim, um mínimo de discernimento, né? E pular um carnaval de uma maneira mais moralizada, mais cristã, porque é uma festa pagã, né? Uma festa de uma época onde se tinham vários deuses, onde não se acreditava na existência da alma, onde o que valia era o imediatismo da carne. Porque se eu tenho a intenção do carnaval, vamos entender assim, é viver aí esses atuais 5 dias de festa como se não houvesse amanhã, né? Porque amanhã tudo acabou a festa, então tudo que eu puder sentir de prazer hoje tem que ser feito hoje, né? Porque isso não me traz consequência nenhuma, porque eu vou morrer e acabou, porque só existe a carne. Hoje, mais esclarecidos que estamos, a gente tem que ter uma outra visão, né? A gente tem que enxergar um pouco mais além, né? Assim, por exemplo, se eu sou um médium, né? Seja um médium vidente, um médium clareaudiente, se eu estou em tratamento, por exemplo, na minha casa espírita, eu estou em tratamento de desobsessão. Puxa vida, não são coisas interessantes? A grande maioria dos ambientes não vão ser interessantes para mim, eles vão me acarretar algum problema, algum desconforto, algum mal-estar, né? Nós já falamos em outras oportunidades nesse canal a respeito das obsessões. Então, se a gente está falando que são orlas inteiras, né, falanges inteiras de espíritos inferiores vivendo conosco na crosta, sobretudo nessa data, porque realmente querem vivenciar mais uma vez esse prazer que obtiveram através dessa festa, né, que querem reviver tudo isso que já viveram quando encarnados, né? A gente sabe de todo esse cenário, né? E aí a gente vai lá e se colocar nesse meio, né, em risco, vamos dizer assim, desnecessariamente, né? A prova que as coisas saem do controle, a prova disso é a gente dizer que durante esse período aumenta-se o índice de estupros, aumenta-se o índice de roubos, aumenta-se o índice de homicídios, aumenta-se o índice de latrocínio e de tantas outras coisas, né? As entradas no hospital por embriaguez, por intoxicação de toda a ordem aumentam, os acidentes de carro aumentam, os óbitos de trânsito aumentam, né? Por quê? Porque as pessoas estão dirigindo embriagadas, porque as pessoas têm mais propensão à violência por conta de tudo isso, porque as pessoas se permitem liberar todo o seu primitivismo em nome dessa festa,
né? Então, o problema não é a festa, né? Ninguém tá falando para acabar com o carnaval, vamos acabar com o carnaval, né? A gente tá falando que existem coisas mais importantes, que as coisas têm que fazer sentido, né? A gente tem aqui em Atibaia, né? A gente passou a semana passada, aliás, acho que foi a semana retrasada. A semana retrasada nós tivemos uma tempestade de uma magnitude tão fora do normal para o nosso clima, para o nosso local, que fomos inclusive parar no telejornal, né, enquanto município. Aí que aconteceu? Aquela chuva de comentário em todas as redes sociais, falando mal do prefeito, porque o prefeito não fez isso, porque o prefeito não fez aquilo, e, né, a respeito de córregos, de drenagem, de manutenções e tudo mais. Muito bem. Aí as pessoas, pela proximidade com o carnaval, né, que sucedeu há poucos dias atrás, e nós estamos hoje, né, no carnaval, as pessoas relacionaram uma coisa a outra. Vai ter carnaval, vai ter festa, vai ter banda, vai ter desfile, vai ter isso, foi dado orçamento para isso, orçamento para aquilo, mas não fizeram o que tinha que fazer, né? Que eram essas obras de manutenção e de córregos e tal. Só que se for ver agora, muitas dessas pessoas que falaram isso estão lá pulando o carnaval. Equivale a dizer que eu não tenho comida na minha casa, que eu tô com uma conta de consumo básica atrasada, vamos dizer uma conta de água, uma conta de luz, que por alguma razão aí eu não tive dinheiro para pagar, certo? Tô lá com a minha conta de luz atrasada. E aí eu resolvo comprar um sapato novo para mim, né? Então, é esse tipo de incoerência. Se eu não tenho suprida as minhas necessidades básicas, por que cargas d'água eu vou lá gastar dinheiro com um item supérfluo? Tá? Isso falando da nossa vida dentro da nossa casa. Agora a gente vai pegando aqui o gancho do Emmanuel. A gente sabe que fora da caridade não há salvação, não é verdade? Então, essa caridade, ela pode ser entendida de várias maneiras e ela é dividida em várias matizes. A gente tem a caridade material e a gente tem a caridade física. Agora, vamos aceitar uma coisa e entender uma coisa, né? Quando Deus nos ajuda e nos proporciona, através da nossa família, do nosso meio, do nosso trabalho, até uma condição de vida, né, mais confortável, né? Ou seja, eu tenho ali um exemplo, a minha casinha, tenho, sei lá, o meu meio de transporte, de locomoção, tenho emprego, tenho comida na minha mesa, né? Eu tenho roupa para vestir, tenho sapato, tenho chuveiro para tomar banho, tenho um teto sobre a minha cabeça, né? Eu tenho conhecimentos técnicos sobre determinada coisa. Poxa vida, tudo que nós temos é empréstimo de Deus, é bondade divina. Deus nos ajuda para que nós ajudemos o outro. Ele nos faz forte, quando ele nos faz forte é para que nós ajudemos o fraco, né? Então não é simplesmente eu virar as costas e não ter nenhum tipo de consciência social e ir lá pagar R$1.000 na minha fantasia, no meu abadá, na meu sei lá o que, né? Negligenciando que na porta da minha casa tem um mendigo pedindo um prato de comida. E aí eu não posso dar essa comida, eu não posso dispor desse material, mas eu posso ir lá patrocinar a movimentação financeira da festa da carne, né? Então, não é que não se possa fazer essas coisas, mas é que a gente tem que desenvolver em nós passou da hora já. A gente tem que desenvolver em nós essa consciência social. A gente tem que entender que enquanto não tiver todo mundo bem, eu não posso ser feliz. Não tem como, porque se eu sou um ser humano que chegou num determinado ponto da evolução,
onde eu tenho empatia, onde a dor do outro dói em mim, a fome do outro dói em mim, o sofrer do meu irmão dói em mim, eu tenho que resolver o problema dele para eu ser feliz. Eu tenho que ajudar a amenizar a dor dele para ser feliz. É lógico que existe um motivo para estar passando por aquilo que Deus permitiu, que Ele está resgatando, que pode ser kármico, que pode ser dessa vida mesmo, por N motivos. Ainda assim, isso não me dá o direito de me fazer de cego. Ainda assim, isso não me dá o direito de fazer mau uso dos meus bens. Isso moralmente falando, né, gente? É sempre, meus amigos, tudo a gente pode fazer, né? O que eu tô falando é o que nós deveríamos tomar por verdade. Foi assim o exemplo que nos deu Jesus, que é o nosso exemplo, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, Emmanuel fala nesse texto tão maravilhoso e tão eloquente, que vamos mencionar aqui, principalmente essa parte aqui do final. Todo mundo pode fazer isso, né? Como eu disse, fazendo uso do seu livre-arbítrio e exibir o luxo. Só que enquanto houver crianças com fomes e um mendigo abandonado, ele fazer isso, ele está dizendo o quanto moralmente inferior ele é. Porque um espírito que esteja um pouquinho mais bem colocado, vamos dizer assim, um pouquinho mais lúcido, um pouquinho mais evoluído, ele não consegue mais sentir prazer nas coisas mundanas e nas futilidades, enquanto ele vê o outro sem o essencial, entende? E é lamentável nesse sentido, né? Esse nosso país ser conhecido como o país do carnaval, né? É um tanto quanto contraditório, tendo em vista que nós somos a pátria do evangelho, né? Mas nós não chegamos, a verdade é que nós não chegamos ainda nesse momento em que se assume, né, verdadeiramente essa missão coletiva espiritual, né? Nós estamos aí nesse limiar aí do despertar, né? E ele fala, como exemplo nesse texto, de tantas condições materiais, né? A gente vê aqui. E para a gente encerrar, eu vou fazer uma parte aqui, só mais uma colocação que eu acho importante ser dita. Ele fala a respeito dessa ostentação e dessa movimentação de dinheiro que realmente é gigantesca, a gente sabe, e quando se questionam os governos dos locais onde ocorrem essas festas e que tanto incomodam os moradores, porque enquanto turista, gente, a gente pode até achar bonitinho ver lá na televisão ou ainda que ir lá participar e depois a gente pega a nossa mala e vem embora para nossa casa onde está limpa a calçada, onde o muro não está pichado, onde não tem preservativo jogado, onde ninguém fez o nosso portão de banheiro, né? Mas para essas comunidades é muito duro. E quando o governo é questionado acerca do porquê permitir, né, isso tudo e realizar essa festa, uma vez que todo ano já se sabe que vai sair do controle, que vai ter briga, que vão usar entorpecentes ali em rua, em plena luz do dia na via pública, que vão manter relações sexuais na via pública, em plena luz do dia e tudo mais, e se questionam o porquê de se continuar fazendo isso. Os governos dizem que a movimentação, a arrecadação com o turismo é tão grande e que isso vai reverter em benefício da própria comunidade, né? O que na verdade não ocorre, porque esse dinheiro fica concentrado sempre nas mãos de poucos, né? E essa comunidade apenas sofre com tudo isso,
né? E para encerrar, eu queria dizer o seguinte: o problema, né, não é a festa em si, o problema somos nós, né? Então, se eu tô com a minha mediunidade em tratamento, né? Se eu tô aprendendo a lidar com essa mediunidade, não é conveniente que eu vá, né? Se eu não tô preparado fisicamente, não é conveniente que eu exceda os limites do meu corpo, né? Se eu venci em mim um defeito do álcool, por exemplo, do alcoolismo, não é conveniente que eu me permita estar num ambiente de pessoas alcoolizadas e de uma comercialização tão grande de álcool. Eu me exponho a um risco desnecessário, né? Se eu sou jovem, não é conveniente que eu prove de nenhuma droga, porque pode ser que aquela seja a única vez e pode ser que eu me torne um dependente e que eu me comprometa ainda mais karmicamente, né? Se eu sou uma pessoa nervosa, violenta, que por tudo arruma briga, que não gosta que encoste em mim, que qualquer coisa, não é conveniente que eu esteja em meio de locais fechados, apertados, com um monte de gente, né? Se eu sou mulher, se eu vou sair sozinha à noite, se eu vou sair à noite, aliás, não é conveniente que eu esteja sozinha, né? Não vamos facilitar as recaídas, né? Ou o início de novos vícios, não vamos facilitar o crime, seja o roubo, o estupro, o homicídio, a violência, né? Vamos aproveitar esse feriado para nos divertir, né? Por que não? Com alegria, por que não? O ser humano busca alegria e é necessário, né? Tanto que quando o Kardec fez a lei do trabalho, né? Fez também a lei do repouso, porque nós necessitamos desse momento para nos refazer mentalmente, inclusive, né? Se nós temos, por exemplo, um filho adolescente, né, quer ir pular o carnaval, quer ver a festa, quer ver o desfile, é natural, é a idade, é o despertar, é esse querer socializar, querer conhecer o mundo, querer namorar, só que vamos junto, né? Não vamos deixar eles irem sozinhos, sem ter autonomia ainda para tomar decisões mais acertadas, né? Vamos junto para ver se esse carnaval é um carnaval cristão, né? Para a gente estar junto se ele precisar, né? Se é o caso de uma criança, por exemplo, vamos estudar com cuidado um lugar tranquilo, um lugar adequado para a gente levar essa criança, né? Eles vêm muitas vezes na própria escolinha, no dia que tem o dia de carnaval, para eles irem com fantasias. E o carnaval da criança é um carnaval inocente, é o carnaval do imaginário infantil, das figuras que eles têm na sua inocência ainda, né? Por conta da idade tenra, né? Tem no seu imaginário as fadas, os super-heróis, as flores e as borboletas desse mundo mágico do imaginário infantil, lúdico, né? Vamos levar num lugar adequado e deixar eles viverem, né? Isso, sob a nossa supervisão, né? Com o nosso cuidado. E vamos ter em mente que essa palavra que o Emmanuel veio nos trazer, vale para o ano inteiro, gente. Vamos ter em mente sempre que quando nós temos em excesso, falta para alguém.
Porque se Deus me proporciona esse excesso, é porque um irmão meu talvez não tenha condição de administrar o essencial dele. Ele precisa que um terceiro administre esse essencial para ele, de forma que ele não venha se comprometer karmicamente ainda mais, né? E quem é esse terceiro? Esse terceiro sou eu, que tenho em excesso. O dia que todos enxergarem o mundo, né, dessa forma, não vai existir mais fome no mundo. Bom, essa é a mensagem que nós tínhamos para passar para vocês. Bom feriado a todos. Vamos aproveitar aí com sabedoria, com Jesus, com a nossa família, com os nossos amigos, em segurança, com pensamento elevado. Muito obrigada.